Portanto, quinta semana da formação, tínhamos aqui atividades para animar os nossos personagens e NPCs, tínhamos atividades para dar um bocadinho de inteligência ao nosso NPC e fazer níveis com terrenos. Portanto, era-nos pedido para abrir o projeto e depois de vermos o vídeo para criar as animações de personagem e implementar no Unity. Portanto, o que vocês tinham que fazer era pegar na vossa personagem que vocês tinham criado, por exemplo aqui o nosso zombie ou a personagem, compactar os três ficheiros do material da personagem e a textura e depois, portanto, seriam estes três aqui, enviar para o Mixamo. No Mixamo, retirar as animações que eram pedidas, portanto era a animação do idle, do walk e do walkback, e depois implementar, importando para o Unity, implementar essas animações com um animator e com algumas alterações ao nosso código. Portanto, eu não vou estar a fazer as animações porque acho que isso era uma tarefa relativamente simples. Vou só então importar as animações que eu já tenho prontas para dentro daqui da nossa pasta e continuar a partir daí. Portanto, eu vou criar aqui uma pasta onde vou guardar as animações e vou arrastar para cá aquilo que eu exportava então do Mixamo. Portanto, precisávamos do idle, precisávamos do walking backward e do walking. Pronto, se vocês depois quisessem, podiam também fazer o jump, que em princípio será uma atividade da próxima semana, e também podiam usar o running, no caso de vocês terem implementado essas funcionalidades. Portanto, o idle, o walking e o walking backward. Agora o que é que nós tínhamos que fazer? Portanto, na nossa personagem, até agora, nós tínhamos a personagem com a parte lógica da personagem, que era a parte do parent, onde nós tínhamos o nosso código, onde tínhamos os componentes, os colliders, e depois tínhamos a parte visual, que é a tal parte que nós agora pretendemos substituir, que era o child. Então o que nós vamos fazer é precisamente substituir a parte visual. Portanto, o que nós íamos fazer seria arrastar, começando pelo idle, arrastar o idle para dentro do parent. Portanto, ele pede para abrir porque é um prefab, pede para abrir o prefab, portanto, para dentro do parent, e como vocês podem ver, há uma grande diferença entre um e o outro. Isto porquê? Porque eu ainda não apliquei a mesma escala a esta personagem que aqui está. Portanto, eu tenho que aplicar a mesma escala para elas ficarem iguais. E era muito importante que fizessem isso depois para as outras animações todas. Portanto, eu para já desativei aqui a conversão da escala e só para confirmar nós aplicamos a escala de 0.05. Atenção que vocês aqui podiam ter que aplicar outra escala dependendo do tamanho que vocês deram às vossas personagens. Ok? Portanto, 0.05 foi a escala que eu apliquei. Havia algumas pessoas que aplicaram 0.5. Portanto, convém que vocês apliquem de acordo com o que vocês têm. E antes que eu me esqueça, eu vou fazer já exatamente a mesma coisa para as outras duas animações. Portanto, 0.05 e desativar a conversão de centímetros para os metros, e aqui no walking a mesma coisa. Portanto, 0.05. Pronto, ao fazermos isto, então, tínhamos aqui as nossas animações, e esta aqui, que era a parte visual que não estava animada, vocês podiam desativar ou mesmo apagar, porque ela não faz cá nenhuma falta. Eu para já vou desativar, depois mais tarde provavelmente apago.
Então, o que é que o Mixamo traz para nós? Portanto, o Mixamo, dentro daquela parent que tem o idle, tem a parte visual que é desenhada. Portanto, este aqui é um render especial para fazer o render de personagens que são animadas. Tem aqui o nosso material que está a ser aplicado a esta personagem. No caso da vossa personagem não ficar bem visualmente, vocês poderão ter que mexer neste material. E depois tem aqui os pontos que vão ser utilizados para manipular, para fazer as animações. Portanto, se vocês clicarem nestes pontos e forem abrindo por aqui abaixo, vocês vão ver que encontram aqui cada um dos vossos pontos. E são estes pontos que depois vão ser animados. Convém não fazerem o que eu estou a fazer, porque senão depois a vossa personagem fica toda desconfigurada. Portanto, eu vou fazer aqui um Ctrl Z para não afetar. Portanto, são estes pontos que vão ser usados para fazer as animações e que vão afetar a nossa personagem com base nas animações que o Mixamo nos deu. Mais uma vez vou fazer Ctrl Z para não estragar a minha personagem. Pronto, e agora o que é que eu vou precisar? Vou precisar de adicionar no parent, mais uma vez no parent, é sempre no parent nós pomos a parte lógica. Vou adicionar no parent então um animator controller que vai ser responsável por controlar as animações, as diferentes animações que nós vamos ter. E é nesse animator controller que nós vamos definir o comportamento das animações, portanto, quando é que há a transição entre as animações e como é que essa transição se vai processar. Já agora convém que vocês tenham a certeza que dentro destes objetos que vocês têm aqui, que não existe nenhum animator controller, porque senão depois podemos ter animators controllers que são a bloquear uns aos outros e depois a coisa não funciona como deve ser, como é esperado. Portanto, eu adiciono então aqui o animator controller e a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um controller. E então eu vou aqui à pasta das minhas animações e vou criar um animator controller para a minha personagem. Vou dar um nome personagem e vou arrastá-lo para ali. E agora vou clicar nele duas vezes para poder editar. Aconteceu a algumas pessoas, quando estavam a fazer isto, aparecerem os erros no Unity e não aparecer aqui nada. E nesse caso a solução aconteceu pelo menos a duas pessoas, a solução passou por fechar o Unity e voltar a abrir. Então, o Animator Controller do Unity funciona com base em estados. Portanto, nós vamos precisar de arrastar para o nosso Animator os estados que nós vamos ter. Além disso, ainda falta-nos fazer uma coisa que já me estava a esquecer, que é um avatar. Portanto, se vocês repararem, uma das componentes que nós temos aqui é definir qual é o avatar, qual é a estrutura da nossa personagem. Então eu vou mandar criar um avatar a partir do idle. Portanto, eu vou aqui ao rig, e aqui vou mandar criar a partir deste modelo um avatar. E isto na prática o que faz é aparecer aqui mais este ficheirozinho, mais esta opção, que depois vocês só têm que arrastar daqui para ali. Pronto, voltando então ao nosso animator, como eu estava a dizer, temos que arrastar então para aqui as nossas animações, e as nossas animações são estes clipes aqui. Portanto, vocês têm aqui o clipe do idle, têm aqui o clipe do walking backward e têm aqui o clipe do walking. Agora, como nós queremos que estas animações tenham uma transição fluida entre elas e não que sejam umas transições abruptas, nós não vamos arrastá-las para aqui e depois fazer as transições entre elas, vamos fazer aquilo que se chama uma blend tree. Uma blend tree, como o nome indica, é uma árvore que vai permitir, melhor dizendo, vai permitir transições suaves entre as nossas animações. Portanto, eu vou clicar com o botão direito. Falta aqui um pormenor que eu não me estava a esquecer, é que eu arrastei para aqui o idle. De facto, bem, eu posso fazer a partir deste. Eu podia ter um objeto vazio, um estado vazio e depois pôr o idle separado, mas pronto, eu vou fazer direto neste, não há problema. Portanto, vamos clicar com o botão direito e fazer então Create New Blend Tree State. E ao fazermos isto, é-nos criado ali um parâmetro
Este parâmetro aqui é o que vai controlar a maneira como é feita a transição entre os diferentes estados da nossa Blend Tree. Clicando aqui no estado da Blend Tree, reparem que agora estamos dentro da Blend Tree, ele chamou-lhe Idle, porque era o nome que eu tinha lá. Vamos definir então 3 estados. Portanto, vamos ter 3 estados na nossa Blend Tree. Podíamos ter 4 se tivéssemos o Running. O estado inicial será o Idle, mas como nós queremos também o Walking Backward é um estado, digamos assim, negativo para esta variável que vai estar ali. O Idle vai ser um estado intermédio e depois o Walking vai ser um estado positivo, portanto andar para a frente. Portanto aqui será velocidade, que é o nome que eu vou dar ao parâmetro depois no meu código. É só clicar 2 vezes e alterar. Atenção que é nos parâmetros, não é nos layers. Ok? É nos parâmetros. E depois eu não quero estes valores que o Unity põe aqui automaticamente, porque eu quero o idle quando estão em 0, quero o walking backward quando está em -1 e o walking em 1. E se vocês tiverem o running, podem acrescentar e põem como um valor de 2. Portanto, se isto estiver a funcionar bem, nós podemos testar aqui em baixo. Portanto, quando eu carrego aqui no play, ele está a fazer o idle. Eu vou arrastar para a parte positiva, ele deve começar a andar. E vou arrastar para a parte negativa e deve começar a andar para trás. Ok, agora, quando uma situação que pode acontecer é que quando vocês trazem para aqui os vossos clipes de animação, eles não estarem a fazer loop, e aqui a coisa até funciona corretamente, mas depois no código não vai funcionar. E se vocês repararem ali não diz loop time selecionar para nenhum deles. Portanto, temos que ativar o loop, porque nós por código vamos definir o estado e depois a animação vai ter que se repetir automaticamente. Então eu vou selecionar o walking backward, vou clicar aqui no edit e vou rodar aqui um bocadinho para baixo, loop time, aplicar, idle, edit, loop time e aplicar, e walking, edit, loop time e aplicar. Pronto, assim os 3 estados estão a fazer loop e nós não precisamos de estar a controlar o estado das animações por código. Portanto, isto tudo neste momento está aplicado já aqui, ou vai estar aplicado aqui à nossa personagem. O Unity aparentemente automaticamente meteu aqui outro animator que eu não o quero cá e por isso eu vou removê-lo. Eu quero o animator neste. E porquê é que eu quero o animator neste? Porque eu vou precisar de, por código, dentro do Move Player, definir o estado da animação que eu quero que ele faça. Portanto, eu vou voltar aqui à minha cena e vou ver se o meu personagem faz ou não faz já o idle. Portanto, o valor de velocidade está em 0 e, como podem ver, ele está a fazer o idle. Pronto, se vocês tiverem um ecrã ou 2 ecrãs, vocês podem ver as animações a acontecer enquanto estão a executar. Vocês podem ver esta barrazinha azul indica qual é a animação que está a ser executada naquele momento. Pronto, o que é que falta agora fazer? Falta irmos alterar o código para que o Unity, quando o player estiver a mover, altere e mande fazer a animação de andar para a frente ou a animação de andar para trás. Portanto, e o player move-se no script move player, por isso nós vamos ter que mexer aqui neste código. As alterações que nós temos para fazer não são muito complicadas, antes pelo contrário. Basicamente nós precisamos de uma referência para o animator, que eu vou pular aqui, portanto animator. E agora vou fazer aqui preencher através do getComponent. Portanto, o animator é um componente do meu personagem e eu vou pedir a referência para esse componente aqui. Não tenho que o preencher manualmente pelo inspector, por isso é que ele não é public, nem preciso lá do serialize field. E agora a única coisa que tenho que fazer é, no update, sempre que o player estiver-se a mexer, eu dizer qual é a velocidade a que ele vai. E basicamente a velocidade a que ele vai é o que estiver aqui no input andar. Então só preciso fazer isto. Animator, set float, aquela variável que
está lá, aquele parâmetro que está no animator é um float, portanto é uma variável que permite casas decimais, e nós vamos pôr aqui o input andar. É com I minúsculo. Pronto, e não temos que mexer mais nada no nosso código, porque as nossas animações também são relativamente simples. Em alguns casos nós podemos criar animações mais complexas, como por exemplo quando rodamos para a esquerda inclinar o corpo, ou virar a cabeça. Nesses casos temos que complicar muito mais o nosso código, mas neste momento as animações já estão a funcionar. Podem ver, eu ando para a frente, eu ando para trás, e se eu paro, faz o idle. Pronto, este idle podia ser outro qualquer, podia ser um idle dele a respirar, podia ser o que vocês entendessem. Portanto, isto era a parte de animar o nosso player, que era o ponto 3. A seguir, tínhamos que fazer a mesma coisa para os NPCs. Aliás, antes de fazermos para os NPCs, melhor dizendo, tínhamos aqui a parte da nave mesh. Portanto, até agora os nossos NPCs movem-se graças a um código muito simples, que é este move NPC, que basicamente tem estes pontinhos que nós definimos aqui, e ele, a velocidade que tiver aqui definido, vai se mover para um e depois para o outro desses pontos. Agora, se nós tivermos um obstáculo no meio destes dois pontos, por exemplo, se um ponto estiver aqui e o outro ponto estiver ali, o que vai acontecer é que o nosso NPC vai andar e vai encontrar a parede, e pronto, e fica ali a tentar passar a parede e não consegue naturalmente, por causa do collider da parede. O que é que nós queremos agora? Queremos que o NPC seja suficientemente inteligente para perceber que tem que contornar este obstáculo. Neste caso é um obstáculo estático, mas a mesma coisa deve acontecer quando for um obstáculo dinâmico. Como é que isto se faz? Basicamente através de mais um componente, ou um conjunto de componentes que o Unity tem, que são a nave mesh e a nave mesh agent. Portanto, o que é a nave mesh? A nave mesh é o componente que nós vamos utilizar para que os personagens, os NPCs, seja lá o que for, pode ser um carro, consigam contornar os obstáculos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é no separador Navigation, e se vocês não tiverem este separador, vão aqui ao Window AI Navigation, vamos aqui e vamos mandar fazer o bake. Portanto, vamos mandar pré-calcular as áreas onde os NPCs vão se poder movimentar. E quando vocês fazem isto, vocês podem ver o que é que aconteceu aqui no Unity. Ele põe aqui uma área azulada, que é a área onde o NPC vai se poder movimentar, e uma área onde ele não se vai poder movimentar. Neste caso, se vocês repararem, esta área aqui é a distância para evitar que o NPC ande colado às paredes. Ok? Como é que ele faz estes cálculos? Com base na informação do agente que nós temos aqui. Existem outros componentes, como estão nos apontamentos, também que substituem esta maneira de fazer a navegação, que nos permitem ter diferentes cálculos executados para diferentes agentes. Portanto, neste caso ele está a calcular isto em função deste agente que aqui está, mas se nós tivermos um agente, se nós tivermos por exemplo um caminhão, ou se tivermos uma personagem que é muito grande, podemos ter áreas em que um consegue passar e o outro não. Desta maneira, como está aqui feito, sem usar esses componentes que se importam a partir do GitHub, como está nos apontamentos, não é possível fazer isso. Portanto, neste caso ele calcula para este agente que aqui está. Agora vamos adicionar então ao zombie a outra parte do puzzle, que é o agente, o Nav Mesh Agent. Pronto, este Nav Mesh Agent, vocês podem ver que é este cilindro que está aqui. O cilindro deve estar alinhado com os pés do nosso agente, deve também ser mais ou menos o tamanho dele. Eu para já não vou preocupar muito, porque os braços dele depois já não vão ficar assim abertos quando ele for animado. Portanto, eu não vou mexer em nada no nosso agente, e nós temos aqui diferentes possibilidades. Podemos criar outros agentes com outras possibilidades, mas que no nosso caso não iam ser úteis, porque na prática só podemos depois calcular para um desses agentes.
O que é que nós temos aqui? Se não ficar alinhado, vocês podem tentar alinhar aqui com esta propriedade. Portanto, no meu caso ele está alinhado. Depois aqui vocês podem definir a velocidade em que ele anda, a velocidade em que ele roda, a aceleração, a distância a que ele para de um obstáculo, se ele para automaticamente ou não, e depois o raio. Imaginem que se vocês quiserem que ele esteja um bocadinho maior, se a vossa personagem for maior, vocês podem ajustar aqui o raio. Se a personagem for mais alta, vocês podem ajustar aqui também a altura. Portanto, no meu caso está tudo perfeito, eu não vou mexer para já em mais nada. Então agora o que é que nós temos que fazer no nosso código? Uma coisa muito simples, nós vamos ter que dizer ao nosso NPC que queremos que ele vá para aquele ponto e mais nada. Portanto, o resto vai ser os componentes do Unity que vão fazer por nós. Então o que é que nós precisamos? Precisamos de uma referência para o Nav Mesh Agent. Portanto, aqui em cima, Nav Mesh Agent. Depois, aqui no Start, vamos então fazer cache para esse componente, que foi aquele componente que eu adicionei há bocadinho no Unity. Portanto, esta função do getComponent é sempre para nós nos referirmos aos componentes que o objeto tem. E agora aqui na parte do update, o que é que nós temos que fazer? Já não temos que fazer esta parte de dizer a ele qual é a direção que nós queremos que ele vá. Eu vou pôr isto em comentário, vocês podem apagar estas linhas de código. Não temos que dizer para ele rodar naquela direção, não temos que dizer para ele se movimentar naquela direção. A única coisa que vamos ter que dizer é qual é o ponto para onde nós queremos que ele vá. Portanto, só temos que dizer que o destino dele é pontos, próximo ponto, position. Pronto, e o resto vai ser o Unity que vai fazer por nós. Portanto, eu vou mandar, vou esperar que seja feita aqui a compilação do nosso código. Parece que já foi. Eu vou aplicar estas alterações a todos os meus zombies. Portanto, como é um prefab, vou aplicar. E agora vamos ver o que é que acontece quando o zombie encontra um obstáculo. Como podem ver, ele já vai contornar a parede, já vai contornar o obstáculo, já rodou, e agora volta para trás e consegue contornar os nossos obstáculos certinho, e assim até parece que ele é inteligente. Pronto, e isto era então o ponto 4. Ponto 5 era para fazer uma porta animada, ou fazer uma ventoinha, ou outro objeto qualquer, na janela de animação. Eu vou fazer ainda outra coisa, que é aplicar as animações também aos NPCs. Eu não sei onde é que estava aqui. Se havia aqui um item qualquer, nav mesh, parece que me esqueci de pôr cá um item explicitamente para os NPCs se moverem também com as animações. Pronto, mas eu vou então fazer já essa parte. Portanto, os NPCs que nós tínhamos, eu vou abrir o meu NPC, o meu zombie. Os NPCs que nós tínhamos no nosso cenário também deviam ser animados, e se vocês não fizeram esta semana, fazem na próxima, não há problema. Portanto, o zombie também devia ter as suas próprias animações, para não andar aqui de braços abertos. E então havia no Mixamo animações até para zombies que vocês podiam aproveitar, e basicamente é isso que eu vou fazer. Portanto, eu tenho aqui as animações já feitas do zombie. O zombie não precisa de animação andar para trás, uma vez que ele roda. Portanto, ele só vai precisar do idle, apesar de que ele também nunca, pelo nosso código, ele nunca vai estar parado. Mas quem sabe se nós depois não vamos fazer qualquer coisa desse género, para ele estar parado também. Portanto, o idle e o walking back. O walking back não, o walking, desculpa.
Portanto, vou aplicar mais uma vez a mesma escala. Portanto, vou pegar aqui no meu zombie e arrastar para aqui. Neste momento ele está gigantesco, então vou aplicar aqui a mesma escala. Pronto, e agora eles vão ficar. Esperem aí, que aqui qualquer coisa que não bate certo. 0.05 e no idle não está muito bem. Ok, agora sim. Portanto, eu vou desativar este. E agora vou fazer exatamente a mesma coisa no walking. Portanto, 0.05, estou por 2 pontos, não dá. Tem que ser só um. E vou mandar criar o avatar. Portanto, criar o avatar a partir deste modelo. Vou apagar daqui o animator, que eu não quero o animator neste. Quero o animator neste. Vou criar um animator controller para o meu zombie. Aqui na pasta das animações. Tentar manter as coisas arrumadinhas, pois nós perdemos-nos quando temos uns projetos muito grandes. E agora vou então neste meu animator do zombie colocar o idle como ponto de partida, criar a blend tree, abrir a blend tree, mudar aqui nos parâmetros para velocidade, adicionar 2 estados à minha blend tree. Neste caso será então o idle quando está a 0 e quando se aproximar de 1 vai fazer o walking. Ok. Depois, só para ter a certeza que isto funciona, vamos pôr em loop. Portanto, aplicar. Não é este, sorry, é este. Aplicar. Acho que aqui está tudo. Voltamos aqui ao nosso zombie. E agora vamos definir o avatar. Vamos lhe atribuir o controller. E agora o zombie, temos que mexer também mais uma vez no nosso código de mover. Porque temos aquela variável da velocidade e temos de definir o valor que essa variável vai ter. Agora, não em função do input do utilizador, mas em função da velocidade que o NavMesh nos diz a que ele se vai movimentando. Portanto, como é o NavMesh que agora está a controlar o zombie, será através do NavMesh que nós sabemos a velocidade dele. Portanto, vou criar uma referência mais uma vez aqui para o animator, agora para o animator do zombie. Portanto, este é o código de mover o zombie. Vou fazer aqui o cache, portanto, buscar aqui uma referência para o animator. Vocês devem evitar utilizar estas funções de get components dentro da parte do update, porque estas funções são um bocadinho pesadas de executar em todas as frames. E então aqui vamos definir velocidade. E para nós sabermos a velocidade a que o nosso zombie vai, temos este vetor 3, só que nós queremos é a magnitude. Portanto, a magnitude vai nos dizer o tamanho do vetor. Vamos mandar compilar. Vamos voltar à cena e vamos mandar executar. Vamos ver se o nosso zombie já se vai mexer. Como podem ver, ele já se vai mexer. Parece que ele vai fazer patinagem artística porque a animação que nós temos é muito lenta comparativamente com a velocidade a que o zombie se vai mexer. E agora a velocidade, apesar de continuar a existir este campo aqui da velocidade, na prática este campo aqui não está a fazer nada neste momento. Porque nós temos a velocidade no próprio NavMesh Agent, que é esta aqui. E então vocês podem controlar a velocidade aqui. Eu vou tentar pôr uma velocidade de 2 para ver como é que fica.
Se vocês acharem que a velocidade de 2 é muito pequena, vocês podem fazer o inverso, que é acelerar um bocadinho as animações aqui. Portanto, eu vou pôr aqui também 2. Pronto, e a animação agora já vai um bocadinho mais rápido, assim o zombie não é tão lento. E mais uma vez eu vou aplicar essas alterações a todos os meus zombies, portanto a todos os periféricos, fazendo aqui o Apply All. E tínhamos então a parte das animações feitas. A seguir então era para fazermos um terreno. Eu vou gravar este nível. Reparem que como eu apliquei as alterações diretamente aos periféricos e depois apliquei aqui a todos, fiz aplicar a todos, estas alterações também estão no outro nível, portanto eu estou no nível 1, mas se eu for ao nível 2, e mandar executar, portanto o player deve andar com as animações e o zombie pelos vistos não se está a mexer. Estão a ver este erro que está aqui a dar, isto acontece muitas vezes. E ele está a dar este erro e dá este erro quando nós temos um agente que não está numa área com uma nave mesh. Portanto, na prática o que ele me está a dizer é que não há nenhuma nave mesh no sítio onde eu estou e por isso eu não me consigo mexer. Isto é natural porque eu ainda não mandei fazer o bake aqui. Portanto, ainda não tinha esta área calculada. Se mandar executar agora, já não deve dar nenhum erro e lá vai ele-se a mexer. Todo catita. Ok, vamos então gravar e vamos fazer então a cena do terreno. Portanto, os terrenos são criados aqui. Os terrenos, vocês, quem tiver com o Unity 2018 não vai ter todas as funcionalidades que eu demonstrei no vídeo e que estão aqui disponíveis, mas basicamente os terrenos são uma das ferramentas mais interessantes do Unity porque permitem fazer níveis muito interessantes. Portanto, eu vou começar por, eu não vou fazer um nível completo porque senão isto demorava muito tempo, mas normalmente o que eu começo por fazer é por definir a altura do terreno acima de 0, porque senão depois eu quero fazer um lago, por exemplo, ou quero fazer qualquer coisa para baixo e não dá. Portanto, em vez de estar isto em 0, vou pôr, por exemplo, em 50. Ok. E agora vou fazer uma espécie de umas montanhas a toda a volta do meu cenário, do meu nível. Portanto, isto é importante porque vai para mim fazer com que o utilizador, por muito que ele se ande no cenário, nunca vai poder cair dele. Portanto, essa é que é a ideia. Eu vou usar aqui qualquer coisa assim deste género. Vou aumentar aqui um bocadinho isto para não estar a perder tanto tempo. Se calhar foi demais. Pronto, vou fazer por aqui fora. Pronto, isto depois recalculando a iluminação, que agora vai haver aqui partes em que a iluminação não está muito bem, mas depois recalculando a iluminação, como vocês viram na última semana, semana anterior, estas partes depois ficam todas melhor. Pronto, e fazemos isto a toda a volta do nosso cenário para evitar então que o player consiga fugir do cenário. Outro truque poderá ser depois por pôr muita vegetação ou pôr umas pedras a bloquear também determinadas áreas onde nós não queremos que o player vá. Pronto, fazíamos qualquer coisa assim do género. Depois era pedido para nós explorarmos aqui um bocadinho isto. Vocês podiam fazer pintar texturas, portanto vêm aqui e adicionam layers. Eu vou pôr uma base no meu nível que será uma base de pode ser esta assim, ok? Uma coisa que eu gosto de fazer quando estou a trabalhar com os terrenos é depois de arrumar estes objetos que ele vai meter para aqui. Portanto, ele vai meter todos os objetos que está a criar. Isto é o terreno, isto são os layers. Eu depois costumo arrumar isto. Crio aqui uma pasta e depois arrasto tudo lá para dentro. Pronto, e agora vou adicionar outro layer para partes, por exemplo, de rocha, grass rock, por exemplo.
Normalmente aplico isto em zonas em que eu faço, por exemplo, qualquer coisa assim, as montanhas aqui pelo meio. E depois pinto com essa textura aqui em cima. Portanto, isto agora era um bocadinho como vocês tivessem tempo e quisessem investir mais ou menos. As texturas estão a ficar muito pequenas e eu vou ter de aumentar aqui o tamanho aqui dos tiles, por exemplo 10, senão depois as texturas ficam muito pequenas e nota-se mesmo que são texturas. Onde é que está a outra? Ok, assim está melhor. Depois vocês podem também criar com este aqui, mais um layer com este aqui, e aplicar depois, por exemplo, aqui em áreas em que sejam mais, vou diminuir aqui a opacidade, em áreas de transição, por exemplo, aqui entre na base do, isto também está muito pequeno, size aqui 10. Pronto, e depois também a jogar nós conseguimos ver melhor como é que está a ficar, qual é o aspecto, porque o player vai ver isto assim, por exemplo, e não assim, como nós estamos a ver agora. Pronto, depois árvores. O que é que era para fazermos com as árvores? Portanto, vocês vinham aqui, editar árvores, adicionar, depois aparecia-vos uma janela assim, vocês vinham aqui, escolhiam o tipo de árvore que queriam aplicar, e agora vamos plantar árvores, não é? Vamos aqui aproveitar, eu vou plantar aqui umas árvores aqui. Pronto, convém ter cuidado com as árvores, porque as árvores são relativamente pesadas, especialmente depois se nós quisermos pôr isto em telemóveis, portanto é preciso algum cuidado. Isto são muitas árvores, eu vou Shift e clicar para apagar e vou diminuir aqui a densidade das árvores. Pronto, para pôr menos árvores. As árvores têm um level of detail, portanto vocês repararem que quando eu me aproximo a árvore tem mais detalhe, quando eu me afasto a árvore tem menos detalhe. Ainda bem que é mesmo assim que nós queremos. Depois podiam aplicar também outro tipo de vegetação. Eu vou adicionar aqui um bocadinho de relva. Portanto, a relva, a vegetação é um tipo de objeto que não tem collider. E vocês podiam aplicar. Atenção que parece que por vezes não estamos a aplicar, mas é porque estamos muito longe e o Unity não desenha por questões de performance. Estes assets, se vocês não tiverem ou texturas, ou as árvores, ou a relva, vocês podiam importar o Standard Assets. Eu aproveitei para importar só mesmo a pasta que dizia Environment, que assim não preciso das outras tralhas todas cá. Portanto, isto vai ser o meu nível do terreno. Eu vou gravar isto como o nível 3, por exemplo. Já tinha cá 2, este vai ser o meu nível 3. Depois temos que pôr então aqui todos os objetos que compõem ou que o nível do nosso jogo deve ter, não é? Portanto, o nível do nosso jogo precisa ter, e eu criei prefabs, e se calhar ainda podia ter criado mais alguns. Então eu vou voltar à cena 1. Portanto, eu vou precisar de vários objetos que eu tenho aqui. Vou precisar da main camera, mas a main camera já criei aqui um prefab para ela. Vou precisar de ovos, também já aqui estão ovos. Vou precisar de zombies, também já são prefabs. O personagem também já é prefab. O drop point também, já tenho aqui uma armadilha. Se eu quiser usar o mecanismo da porta, também posso criar um prefab para ele. Isto tudo para ser mais fácil depois só arrastar para dentro do outro nível. Não ter que estar a recriar estas coisas todas. Depois o canvas, eu também vou criar um prefab dele. O event system também, porque atenção, sem o event system o canvas não funciona corretamente, não há cliques, os cliques não funcionam corretamente. E já agora o Game Manager também vou criar um prefab dele. Pronto, vamos então ao nível 3, que era onde nós estávamos. E vou então adicionar, eu preciso de, vamos selecionar aqui o terreno, eu vou pôr aqui ao pé das árvores para isto ficar mais interessante. Portanto, eu preciso do Game Manager. Eu vou apagar esta câmera que está aqui,
porque eu vou adicionar a minha câmara. Qual é a diferença entre a minha câmara e esta que lá estava? Esta tem o Smooth Follow. Vou adicionar um ovo, por exemplo aqui. Vou adicionar a minha personagem, por exemplo, alguns por aqui. Vou adicionar um zombie, por exemplo, ali. O zombie vai precisar dos pontos que não existem neste momento. Eu podia ter criado também um prefab com os pontos, mas como provavelmente os pontos depois vão ficar em sítios diferentes, o que eu vou fazer é recriar os pontos, porque um risco que às vezes nós corremos é que criamos muitos prefabs, só que depois esquecemos que estão a ser reutilizados em outros níveis e depois quando mexemos num lado e mandamos aplica em todos e depois isso estraga-nos os outros níveis. Portanto, eu vou pôr aqui os pontos no meu nível. Portanto, eu pus em altura em 50 porque este nível há bocadinho eu alterei a altura do terreno para 50. Pronto, tenho aqui já 2 pontos e agora já os posso atribuir aqui ao meu zombie. Portanto, o ponto 1, ponto 2. Para o zombie funcionar aqui vai precisar da nave mesh calculada. Portanto, vou fazer aqui o bake. Naturalmente, como este nível é muito grande, a nave mesh vai demorar mais tempo a calcular. Por vezes este processo tem outro efeito negativo, que é interrompe a minha gravação do vídeo e isto depois corre mal. Esperemos que não corra. Eu não vou fazer, não vou recalcular aqui a parte do lighting, porque senão isso também pode influenciar a minha gravação do meu vídeo. Portanto, era pedido para incluir no terreno árvores, vegetação e outras coisas por aí fora. Depois era pedido para fazer também uma área com um lago. E eu se calhar devia ter feito isto antes de fazer o cálculo aqui da navegação. Porque eu espero que o meu zombie não entre para dentro do lago, não é? Então para fazer um lago, o que é que eu vou precisar de fazer aqui com o lago? Bem lá que eu cliquei aqui no sítio que não queria, era aqui. Então eu vou ter que baixar o terreno, não é? Portanto, para baixar o terreno temos que usar o Shift. Já foi demais. Só um bocadinho. Mais uma vez demais. Portanto, se vocês se enganarem quando estão a fazer isto, já sabem. Shift, Ctrl Z para voltar atrás. Pronto, e isto será o princípio do meu lago. Eu estou a pensar depois em fazer um lago com uma ilha no meio. Depois há aí a parte em que é pedido para adicionarmos então qualquer coisa para atravessar o lago. E então o que é que nós podíamos fazer? Portanto, era-nos pedido para fazer um lago, só que agora nós precisamos aqui da água. Quem importou os materiais todos dos prefabs, do Standard Assets, vocês têm lá uma série de diferentes tipos de água. Para quem não tinha importado, eu tinha disponibilizado aqui o ficheiro, que é o ficheiro que eu agora vou importar para o meu projeto. Portanto, aqui da água, vou mandar importar. Este componente que vai fazer a água é muito simples, também de propósito, para evitar que tenhamos problemas com performance, porque a ideia mais uma vez é nós exportarmos para Android. Esperemos. Portanto, eu vou pôr aqui os meus layers e o terreno dentro da pasta dos terrenos. Portanto, se eu for aqui aos meus prefabs, era suposto estar aqui a água. Onde é que ela foi parar? Está aqui o water. Aparentemente ficou dentro do Standard Assets. Pronto, eu vou então arrastar para aqui. É muito pequenininho. Então agora vou fazer scale para ela encher o meu lago com a água. Pronto, agora vou puxar mais para cima. Pronto, isto é a ilusão da água. Naturalmente, se o player entrar para dentro da água, vai ver que é só uma ilusão. Em alguns jogos são utilizados depois shaders para
dar a sensação de que o player está dentro da água. Portanto, nós não vamos fazer isso. Se alguém quiser tentar, pode utilizar um trigger para detectar se o player entrou para dentro da água e depois a partir daí aplicar um shader. A minha câmera aparentemente não está a seguir o player porque não está preenchido aqui, portanto vou colocar ali o player. Vamos então ver. Eu vou ter o erro porque ainda não deixei calcular a nave mesh. Eu agora queria mesmo ver era a água, portanto aí vai o player aqui pelo meio da relva até ali a água. Pronto, temos aqui uma água muito simples, mas que permite-nos estar a executar também com uma placa gráfica que não é de última geração, nem pouco mais ou menos a 100 e tal frames por segundo, que não é nada mal. Pronto, então agora podíamos mandar calcular a nave mesh e depois também aquela parte que também está no vídeo, que é aqui do occlusion, para evitar que a performance se degrade muito. Pronto, calcular a nave mesh, criar uma skybox nova para aplicar. Portanto, eu vou criar a skybox nova, vou pôr aqui nos materiais. Também já está na altura de criarmos aqui uma pasta para skyboxes, porque já aqui temos várias. Ok, vamos pôr ali para dentro e vamos então, aliás eu vou pegar numa das que já cá tenho, vou duplicar, vou atribuir aqui Sky, esse fonte de luz é aquela ali, e agora posso então fazer aqui alterações que eu quiser, portanto para que esta skybox não fique igual às outras todas, vou pôr assim uma luz. Pronto, ok. Depois vocês com o tempo podem fazer coisas mais complexas. Adicionar um nível novo à lista, portanto para isso vocês tinham que o gravar, tinham que o adicionar aqui à nossa lista. Como ele está aberto, bastava clicar ali. Adicionar o drop point, exatamente, ainda não tenho cá, mas acho que também tenho um prefab do drop point, portanto no biggie, pode ficar ali. De seguida, se o player entrar na água deve perder vida, pode perder vida com intervalo de tempo ou morrer de uma vez só. Portanto, para o player perder vida quando entrar aqui na água, o que é que nós temos que fazer? Como eu tenho a água muito funda e eu não quero que ele entre aqui para dentro, eu vou fazê-lo morrer mal ele toque na água. Portanto, a ideia vai ser, se ele tocar na água, morre. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que atribuir um collider para detectar quando o player toca na água. Eu posso atribuir um collider que seja, por exemplo, um box collider, se calhar é melhor, para isto não ficar muito complicado. Pronto, o box collider, que se vocês repararem, são estas linhas verdes que estão aqui por baixo. Agora eu vou pôr o box collider como trigger. E depois, eu não sei se ainda temos aqui algum script que mate o player. Drop me. Os gerir colisões. Tem aqui este que tira a vida. Eu posso pôr ali um valor muito alto. Ok, podemos usar os gerir colisões. Então eu vou meter aqui os gerir colisões. Vou dizer que se ele chegar aqui perde logo 100. E vou adicionar um rigid body, porque senão em rigid body não vai detectar as colisões. Agora este rigid body não vai ter gravidade, porque senão a água ia toda, o objeto da água ia pelo chão fora. Este efeito aqui, que até não é mal todo, é porque a câmera está muito baixa no início do jogo e depois faz esta animação. Vamos lá ver então se o player morre. Pronto, aí está ele, morreu. O menu de rota não está a aparecer, o que é mau para nós, porque ele devia aparecer.
Onde é que está aqui o Canvas? Eu já adicionei cá o Canvas. Ainda não. Pelos vistos não aparece, não tem Canvas, como é óbvio. Portanto, eu tenho lá o Game Manager, mas não tenho o Canvas. Então, vamos adicionar o Canvas. Vamos adicionar o Event System, porque sem Event System também não funciona. E vamos testar novamente. Ok, vamos andar até a água. Deve aparecer o menu de rota.